O que é promessa de recompensa? A promessa de recompensa. Os atos unilaterais que o Código Civil prevê se enquadram em 4 categorias: a promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Este tema está definido nos artigos 854 a 860 do Código Civil. É a vontade unilateral do promitente de cumprir uma promessa realizada em edital em favor de uma pessoa não especificada que concorda com uma condição ou executa uma tarefa ou serviço que o promitente estabeleceu. Isso está previsto no artigo 854 do Código Civil. Ficará obrigado a cumprir o prometido a pessoa que, por meio de um anúncio público, se comprometer a recompensar, gratificar quem preencher certa condição ou desempenho de serviço. Quais as condições da promessa de recompensa? O primeiro requisito é a promessa de gratificação efetuada por edital, por exemplo, por rádio, livros, TV, internet. No segundo plano, deve haver detalhes sobre a condição que deve ser atendida ou o serviço que deve ser prestado, ou dito de outra forma, o que deve ser feito para que alguém seja premiado. Por exemplo, realizar um determinado ato, localizar uma pessoa, um animal, uma pessoa específica ou participar de uma competição. Quem pode efetuar a premiação? O terceiro requisito destaca a indicação da recompensa ou a valorização que deve ser paga pelo promitente, podendo ser pessoa jurídica ou física, sujeita à obrigação de cumprir a recompensa. Por exemplo, alguém que perdeu um item de valor inestimável ou seu animal de estimação, um cachorro, e está oferecendo a recompensa a quem conseguir encontrá-lo. Além de outras coisas, também é possível a recompensa de compensação por meio de uma competição. Por exemplo, uma loja que anuncia uma competição cultural. O prêmio do concurso cultural pode ser um troféu ou um livro. Em relação ao objeto da compensação, ou seja, da recompensa, o pagamento em dinheiro ou a entrega de um item são 2 opções possíveis, assim como a obrigação de fazer ou não fazer nada. Por exemplo, o pagamento no valor de R$1.000 poderia ser feito como compensação ou pela localização de um bezerro. Quem tem capacidade civil para efetuar uma promessa de recompensa? Não é qualquer pessoa que tem autoridade para fazer uma promessa de compensação. Da mesma forma, não pode ser qualquer objeto para premiação. A promessa de compensação é um tipo de contrato jurídico unilateral que resulta da declaração de vontade do promitente, dado que a negociação jurídica é um ato jurídico visando criar, alterar, preservar ou extinguir direitos fundados na vontade. Além disso, é exteriorizado pela parte que garante o pagamento, ou seja, o promitente. Quais os requisitos que a promessa de recompensa deve ter? Como negócio jurídico, a recompensa de compensação deve atender aos requisitos gerais de validade previstos no artigo 104 do Código Civil, como qualquer outro negócio jurídico. Esses são os requisitos, Consoante o Código Civil, o agente deverá ser capaz, ter capacidade civil. Uma promessa de recompensa feita por um adolescente de 14 anos não é considerada válida, por não ter capacidade civil. Ele não poderia ser vinculado por um acordo legal. Além disso, o objeto do acordo deve ser lícito, deve ser possível, determinado ou indeterminável. Uma promessa envolvendo uma recompensa ilícita ou impossível é inválida. Uma promessa envolvendo uma recompensa ilícita ou impossível é inválida.
No seu caso, se alguém lhe oferecer uma recompensa arbitrária e geral, por exemplo, procura um cachorro perdido, oferecendo uma compensação, uma recompensa. Como resultado, essa promessa seria inválida para alguns, pois o objeto deve ser conhecido ou determinável. No entanto, segundo algumas doutrinas, nessa situação, a indenização poderia ser decidida por um juiz. O requisito final para a validade é que ele deve aderir à forma prescrita ou não ser proibido por lei. No ato unilateral, o promitente, a pessoa que faz a promessa, torna-se obrigado. Assim que sua declaração se torna pública, o promitente torna-se obrigado. Assim que a sua declaração se torna pública. Além disso, não depende qualquer aceitação da outra parte, pois é direcionado a qualquer pessoa não especificada que atenda aos requisitos pré-determinados. Quem tem direito de exigir a recompensa? Conforme o artigo 855 do Código Civil, o direito de pedir com recompensa ao titular cabe à parte que preste o serviço ou satisfaz a condição estabelecida na promessa. Fica evidente pela leitura do artigo que a promessa de recompensa deve ser cumprida simplesmente em razão de sua publicidade e não em razão da aceitação da outra parte. No entanto, se a pessoa que prometeu não cumprir a obrigação após alguém cumprir os requisitos para o pagamento, será responsabilizado por perdas e danos. É possível que o promitente recue e retire a sua recompensa pública, da mesma forma que a obrigação surgiu em decorrência da declaração pública do desejo do promitente, é possível uma revisão desde que a mesma publicidade que tenha sido utilizada na divulgação. Além disso, uma vez que ninguém ainda prestou o serviço ou pré-encimentou a condição, poderá ser desfeita. Por exemplo, no cenário hipotético de uma recompensa para quem descobrir uma ave de estimação desaparecida. No caso de alguém encontrar o animal e devolvê-lo ao proprietário a quem foi prometido a indenização, ele não poderá voltar, porque a promessa não pode ser revogada uma vez cumprida a condição. O promitente é obrigado a efetuar o pagamento da recompensa. Se o promitente não cumprir o pagamento, responderá por perdas e danos. Além disso, ele será obrigado a fazê-lo. No entanto, se ninguém localizou o animal e o promitente ficou impaciente, poderá desistir da promessa de recompensa, publicando a sua revogação. Além disso, ele poderá retirar a promessa de indenização de recompensa, desde que o faça pelos mesmos canais de publicação e anuncie que mudou de ideia quanto ao pagamento da dívida, da promessa de recompensa. Pelo contrário, mesmo que alguém encontre a ave perdida, como no exemplo, deixará de existir o direito à indenização, à recompensa que havia sido prometido anteriormente nos termos do artigo 110 do Código Civil. A manifestação do desejo persiste mesmo depois de o autor dele realizar a reserva mental de não querer o que manifestou, a menos que o destinatário soubesse disso. No entanto, neste cenário hipotético, se o promitente tivesse estabelecido um prazo para a conclusão da tarefa, ele não poderia alterar a promessa de recompensa no prazo do estipulado. Por exemplo, a fixação de um prazo é exigida quando há uma promessa pública de recompensa. Portanto, uma revisão da promessa não pode ocorrer neste tipo de promessa de recompensa. Quanto ao indivíduo de boa-fé, mas o candidato de boa-fé que incorreu em despesas e ficou chocado ou surpreendido com a reversão, caso seja possível, terá direito a reembolso de suas despesas, quem receberá a indenização, no caso de mais de um vencedor, uma vez que o caminho tenha sido percorrido, a promessa seja válida e as condições tenham sido atendidas. Quem tem direito à recompensa integral? Segundo os
artigos 857 e 858 do Código Civil, a parte que primeiro tiver cumprido a promessa terá direito à indenização integral, se duas ou mais pessoas cumprirem os termos estabelecidos pelo promitente. No entanto, se as obrigações forem cumpridas simultaneamente, a indenização será devida igualmente. No caso da recompensa individual, se a recompensa for um item individual, como um livro ou uma medalha, será necessário realizar um sorteio e o vencedor deverá pagar ao outro vencedor uma quantia proporcional a que legalmente tem direito. Por exemplo, se um livro tivesse o valor de R$200, o ganhador teria que pagar ao outro ganhador R$100, metade do valor do prêmio, para ficar com o livro, sempre igual ao percentual do valor do prêmio. O concurso público com promessa de recompensa, no cenário hipotético de uma loja patrocinando um concurso de melhor foto, um prazo para a conclusão também deve ser definido, além dos requisitos exigidos, dos outros requisitos. O autor da promessa poderá ser julgador, poderá ser um juiz. Então, o Código Civil determina que a decisão do nomeado nos editais como juiz vincula aos interessados, ressalvado que o próprio promitente poderá atuar como julgador do concurso. Se houver empate, o prêmio será dividido se for divisível. Dado que o prêmio é indivisível, o vencedor deverá pagar ao segundo vencedor metade do valor do prêmio. Agora, os direitos sobre as obras premiadas só se tornam propriedade do promitente se estiverem expressamente declarados na publicação da promessa de recompensa, no edital. Caso contrário, as obras pertencem aos seus respectivos autores. Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal. É importante rever os vídeos com frequência. A repetição leva à absorção do máximo de conteúdo possível. A repetição é a mãe de todos os dons. No próximo vídeo vamos tratar sobre os atos unilaterais no direito civil, que são a gestão de negócio. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.